A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Nos guie, Senhor, nesta leitura, Pai, que a tua palavra nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Lembrando que ontem a gente terminou o livro de Neemias, onde o povo se arrependeu e reformou a casa do Senhor, E hoje a gente vai começar o livro de Ester, o capítulo 1, o banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde ainda até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiorais senhores da província estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em copos de ouro, sendo que os copos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. O beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um convite às mulheres na casa real que tinha o rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abigata, Abagte, Azetar e Carsas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se eram os primeiros do reino. O que segundo a lei se devia fazer à rainha Vaste, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vaste, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor.
E pareceram boas estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Então fez o rei conforme a palavra de Memucã. O rei enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província de acordo com a sua escrita e sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a língua de cada um. Aqui a rainha não deu, a rainha Vashti não obedeceu ao rei, e sendo assim ela ficou proibida de entrar no reino novamente, na presença do rei, né? Aqui a rainha, ela é um exemplo a todos, então ela tem que dar um exemplo de obediência, obviamente, né? Mas quando se fala em obediência, porque na Bíblia diz muito sobre o homem é o varão da casa e a mulher é submissa ao homem. Quando se diz que a mulher é submissa ao homem, não é que a mulher tem que fazer tudo que o homem manda, mas a mulher tem que ser prestativa ao homem, tem que ajudar. Ele era uma consoladora, né? Ela é uma ajudadora do homem, tanto que quando Deus fez a mulher, Deus diz que iria fazer uma ajudadora a ele, né? Não uma serva, né? É uma ajudadora. Então nós mulheres, inclusive a palavra diz, a mulher sábia edifica o seu lar. Nós mulheres temos que tomar muito cuidado, porque muitas palavras são mal interpretadas na Bíblia. Quando tiver dúvida, respire fundo, pergunte a Deus com sinceridade de coração, que Ele lhe mostrará que a mulher sábia edifica o seu lar, porque a mulher sábia não vai simplesmente onde o marido vai, não, ela aconselha o marido, né? Quando ela vê que o marido está indo por maus caminhos, então a missão dela é manter o marido na linha. Falou, não, ó amor, você está fazendo isso, mas a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Então a nossa responsabilidade é muito grande, porque a gente, além de criar os filhos, a gente também tem que tomar conta do marido, que acaba sendo um filho grande também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e sempre se manter no caminho do Senhor. Assuero casa com Esther no capítulo 2. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vashti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissárias em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vashti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia também então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem de Benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela de parecer e formosa. Por ser órfã, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e sendo ajuntadas muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhe os seus enfeites e boa alimentação, como também em lhe dar 7 moças especiais da casa do rei. E a levou com as suas moças e ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther estava passando e como a tratavam. E chegando o prazo de cada moça para se apresentar ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres.
Desta maneira, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para se enfeitar e vir da casa das mulheres à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guardada das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Ester, e diminuiu os tributos das províncias, e deu presentes segundo a generosidade do rei. E reunindo-se a segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester obedecia a Mardoqueu como quando a criara. Aqui Ester era uma israelita, né? Mas eles tinham medo de se expor, dizer que era do povo de Israel, até mesmo porque o Deus de Israel é um Deus poderoso, Deus vivo, Deus único, né? Então muitos se amedrontavam. Então, para não correr nenhum tipo de risco, eles acabaram escondendo esse assunto, né? Escondendo a parentela. Aí Mardoqueu e a conspiração contra o rei no versículo 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Ester. Então Ester contou ao rei em nome de Mardoqueu. E houve investigação e descobriu-se que era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca, e o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. Aqui Mardoqueu, né? Ali já foi uma direção de Deus, né? Que a vida de Mardoqueu, do rei, estava em perigo, e foi, aliás, do rei Assuero, e foi quem descobriu foi Mardoqueu, né? Que procurou por Ester e acabou revelando ao rei, que descobriu em tempo e assim salvou sua vida, né? O ódio de Amã por Mardoqueu, no capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agadita, o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgrides o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isto, dias após dias, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhes tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos, o pôs as mãos só em Mardoqueu, porque se lhe haviam declarado de que o povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o seu reino de Assuero. O primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei do Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, cada dia e para cada mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Aqui Amã está fazendo de tudo para destruir o povo. Ele, na realidade, o intento dele era destruir Mardoqueu, né? Porque a palavra de Deus diz: não se prostrarei perante ídolo algum a não ser a mim, né? Não bem nessas palavras, mas é isso que quer dizer. Então, a palavra de Deus diz para não se prostrar perante os outros, né? E então Mardoqueu seguia os mandamentos do Senhor, por isso ele não se prostrava perante Amã.
Então Amã ficou com raiva dele, queria matá-lo, mas ele via que o povo era com ele, o povo gostava dele, fora que foi ele quem salvou a vida do rei, né? Então, se ele fizesse algo contra Mardoqueu, o povo seria contra ele. Então, ao invés disso, ele preferiu ir contra todo o povo judeu, né? Aí ele faz um decreto no versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los viver. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Então eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversários de judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei do primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi publicada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Imagine só, né? Por causa de uma pessoa, todo um povo estava prestes a pagar o preço, né? Por causa da ira de uma pessoa. Mas ali a gente sabe que ali era o demônio que estava tentando Amã, né? Porque Mardoqueu estava certo, ele não podia se prostrar. Afinal de contas, era o mandado do Senhor de não se prostrar, né? Então, ele estava cumprindo os mandados do Senhor. Mas o Senhor é com aqueles que creem nele, né? Então, amanhã a gente ainda vai ver que o Mardoqueu ele vai apelar vai através de Esther para que o povo seja salvo. Naquele tempo não se usava caneta, né? Não se usava caneta não existia assinatura, né? Escrever o próprio nome. A assinatura real era o anel, né? Então ele deu o rei Assuero deu na mão de Amã. Então Amã poderia fazer o que quisesse ali, porque ele tinha a autoridade do rei para fazer, né? E ele fez então para todas as províncias, que era muito grande a província, muito grande as terras que o rei Assuero tomava, né? Reinava, aliás. E assim ele foi tentando abater todo o povo de Judá. E amanhã a gente vai ver como que Mardoqueu fala com Esther, como que eles vão se sair dessa, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por tua leitura, obrigada por tuas mensagens, Pai. Nos abençoe com a tua unção, conceda-nos sabedoria e discernimento, Pai, para nunca nos afastarmos de Ti, Senhor, para entendermos sempre a Tua mensagem em nossos corações, para sempre seguirmos em Sua direção, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, que caia por terra toda maldição direcionada a ela, Pai. Toque em tua vida, Senhor, toque em seus sentimentos, toque na sua vida espiritual, toque na sua vida profissional, toque em sua saúde, Pai. Manifeste o teu poder aonde precisar. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe. O Senhor esquadrinha corações, o Senhor sabe o que tem dentro da gente, Pai. Derrama tua unção sobre ela e a proteja de todo mal. Eu peço a Ti pela minha família, pelos meus amigos, pela família de meu esposo. Derrama tua unção sobre cada um, Pai. Eu peço a Ti pelos teus servos, Senhor, os teus filhos, que nós sejamos fortalecidos em Tua presença, Pai. Necessitamos grandemente de Tua unção, de Tua direção, Senhor. Peço pelos nossos governantes, Pai, que o Teu Espírito esteja ao redor de cada um, no coração de cada um, Pai, para que eles realmente se
se voltem ao Senhor e procurem o bem do povo, Senhor. Que esse demônio da ambição, da corrupção, que caia por terra todo esse mal, Pai, para que eles possam cada vez mais ajudar o povo, principalmente o teu povo, Senhor, que em muitos lugares o teu povo é perseguido pelo teu nome, Pai, e precisa de uma ajuda política para a proteção deles. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.